Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar a autorização baseada em roles da ASP.NET Core Identity. A autorização baseada em roles na ASP.NET Core Identity é um recurso de segurança que permite controlar o acesso aos recursos da aplicação com base nas funções ou papéis ou roles dos usuários. Ela é uma forma flexível de conceder ou negar permissões de acesso, uma vez que cada usuário pode ter uma ou mais funções ou roles associadas à sua conta. Então, essas funções, que às vezes eu vou chamar de perfis ou roles, são um conjunto de permissões ou privilégios que são atribuídos aos usuários para permitir ou negar o acesso aos recursos da aplicação. Então, por exemplo, uma aplicação ela pode ter funções ou roles como administrador, usuário comum, convidado, gerente, e cada uma dessas roles vai possuir um conjunto de permissões específicas. E ao utilizar a autorização baseada em roles, nós podemos usar o atributo authorize em um controlador ou o método action, definindo assim um perfil para permitir ou negar o acesso aos usuários que possuem essa função ou essa role específica. Dessa forma, é possível garantir que somente usuários com as roles corretas vão poder acessar determinados recursos da nossa aplicação. E o atributo authorize, ele desempenha um papel muito importante na autorização baseada em roles. O atributo authorize, ele é um recurso de segurança que é usado para restringir o acesso a determinadas áreas da aplicação para usuários autenticados e autorizados. Ele é implementado como um filtro de ação que pode ser adicionado ao controlador ou apenas a um método action. Então, quando o usuário tenta acessar uma área da aplicação que possui esse atributo authorize, a ASP.NET Core Identity verifica se o usuário está autenticado e se ele tem as permissões necessárias definidas no atributo para acessar o recurso. Se o usuário não estiver autenticado, ele vai ser redirecionado para a página de login. Se ele estiver autenticado, então a ASP.NET Core Identity vai verificar a role que foi definida no atributo. Se ele não tiver as permissões necessárias, ele vai receber uma mensagem de erro, geralmente informando que o acesso está negado. Então, o atributo authorize ele pode ser configurado de várias maneiras. E é possível, assim, especificar que apenas usuários com um determinado perfil ou role possam acessar o recurso. Aqui, por exemplo, eu estou definindo que para acessar aqui esse método ActionDetails, o usuário vai ter que estar autenticado e ele vai ter que pertencer ao perfil admin. Para isso eu defino aqui o nome roles e atribuo a role que eu desejo dar permissão ao recurso da minha aplicação. Eu posso também fazer uma combinação de permissões, definindo no atributo authorize mais de uma role, de forma que todos os usuários que pertencerem a essas roles ou perfis vão poder acessar o recurso aonde ele foi definido. Além do atributo authorize, existe o atributo Allow Anonymous, que é usado para permitir o acesso anônimo a um recurso específico da aplicação. Quando você usa esse atributo, ele vai permitir que os usuários não autenticados acessem uma área ou método específico de um controlador. E quando você usa esse atributo, ele ignora o atributo authorize. Então, mesmo que você definiu um atributo authorize, por exemplo, no controlador, quando você define esse atributo em um método action, esse método action vai poder ser acessado por qualquer usuário que não esteja autenticado. Ele ignora o atributo authorize. Mas como que isso é implementado na ASP.NET Core Identity? A ASP.NET Core Identity utiliza essas informações de perfis e de usuários, extraindo-as das tabelas ASP.NET Users e ASP.NET Roles. Nessas tabelas estão armazenadas as informações de usuários e dos perfis desses usuários. Então, você vai perceber que existe uma tabela aqui, ASP.NET User Roles, que seria a tabela de junção. Então, eu tenho
a tabela ASP.NET User, onde eu armazeno os usuários, ASP.NET Roles, onde eu armazeno as roles, e quando eu faço a atribuição, isso é definido na tabela ASP.NET User Roles. Quando eu atribuo um usuário a uma role, ele vai armazenar o ID do usuário e o ID da role a qual o usuário foi atribuído. Então, é dessa forma que a ASP.NET vai saber quais usuários pertencem a quais roles. E essas informações estão armazenadas nessas tabelas. Então, com isso, nós podemos criar usuários que serão armazenados na tabela ASP.NET Users, podemos criar perfis ou roles que serão armazenados na tabela ASP.NET Roles, e a seguir nós podemos atribuir os usuários aos perfis, definindo assim os perfis dos usuários. Com isso, nós podemos usar o atributo authorize e definir o perfil em um controlador ou método action para restringir o acesso aos usuários que possuem este perfil. No caso aqui, somente os usuários com perfil admin vão poder acessar a página. Eu posso definir, então, mais de um perfil no atributo authorize. Aqui, por exemplo, estou definindo dois perfis, admin e user. Dessa forma, os usuários que possuem esses perfis vão poder acessar a página. Eu posso fazer essa definição usando um único atributo authorize, como eu estou mostrando aqui, ou posso também definir dois atributos authorize, um para cada perfil no controlador. Quando nós fazemos isso, nós estamos definindo o que é chamado uma política de autorização com base nos perfis dos usuários, que é conhecida como Role Based Authorization. Então, na aplicação que nós já criamos, eu vou abrir essa aplicação aqui, nós implementamos e configuramos o Identity, fizemos isso aqui, né, só para a gente recordar, e criamos, né, o login e o registro, de forma que nós podemos criar usuários. Eu vou executar a nossa aplicação e vou mostrar a implementação que nós fizemos de login e de registro. Então, atualmente, nós podemos registrar um usuário e fazer o login desse usuário. Então, quando eu estou registrando um usuário na nossa implementação, ele está sendo armazenado na tabela ASP.NET User. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio e estou aqui com o banco de dados IdentityDB, onde eu tenho a tabela alunos e as tabelas do Identity. Eu criei um único usuário até o momento, né? Que é o usuário macorati@yahoo, que eu consigo fazer o login com ele, né? Olha lá, ele está logado. Então, esse usuário, olha, ele foi criado aqui, se eu abrir a tabela ASP.NET Users, vou clicar sobre ela e vou mandar ele editar as linhas. Olha lá, eu tenho um usuário nessa tabela. Agora, ASP.NET Roles, vou mandar editar, está vazia, eu não tenho nada nessa tabela. ASP.NET User Roles, que é a tabela que define os perfis dos usuários, também está vazia. Eu só criei apenas um usuário até o momento, que está armazenado na tabela ASP.NET Users. Então, até o momento, eu criei apenas um usuário, não criei nenhuma role ou perfil, e então a tabela ASP.NET Roles está vazia. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Então, nós vamos definir uma política de autorização para a nossa aplicação. Para isso, eu vou criar três roles: a role user, a role admin e a role gerente. E aí eu vou criar usuários e atribuir essas roles aos usuários que eu vou criar. E a seguir, eu vou definir a seguinte permissão baseada nas roles que eu vou criar aqui. Para o controlador alunos controller, que gerencia as informações de alunos, olha, vou abrir o controlador aqui para você ver, alunos controller, é aqui que eu estou fazendo todo o gerenciamento das informações dos alunos. Então, eu tenho um método que exibe todos os alunos, que exibe detalhes dos alunos, que cria um aluno, que edita um aluno e que exclui um aluno. Está tudo nesse controlador. E o que eu vou fazer? Eu vou definir permissões baseadas nas roles user, admin e gerente. Da seguinte maneira, para o método Action Index, eu vou permitir que os usuários não autenticados acessem esse método Action, porque ele exibe a relação de alunos. Então, nessa política, eu vou deixar que qualquer usuário, mesmo não estando autenticado, chegue aqui nessa página e consiga visualizar os alunos. No método Action Details, eu só vou permitir que somente usuários autenticados com perfil de user, admin e gerente
acessem. Para criar um usuário, eu vou permitir que somente usuários autenticados com o perfil user, admin e gerente acessem esse recurso. Para editar dados no usuário, somente os usuários autenticados com o perfil admin e gerente, e para deletar um usuário, somente os usuários autenticados com o perfil de admin. E aqui, ó, o acesso ao controlador, alunos controle, ele somente poderá ser feito pelos usuários autenticados. Então, por isso que eu tenho que usar o allow anonymous aqui no index. Então, eu vou proteger o controlador. Se eu quiser que algum método action desse controlador ignore o authorize, eu uso o allow anonymous. Então, para mim aplicar essa política, eu vou ter que criar essas roles, criar os usuários e atribuir esses usuários às roles. E eu posso fazer isso criando um controlador com métodos actions e views, e eu posso fazer isso via código. Então, inicialmente, eu vou mostrar como fazer isso via código. E como que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte maneira. Nós vamos criar uma interface, que eu vou chamar seed_user_role_initial, com um contrato onde eu vou definir a implementação de dois métodos. seed_roles_async, que vai criar as roles, e seed_users_async, que vai criar os usuários e atribuir esses usuários às roles. São dois métodos assíncronos que eu vou ter que implementar, que está definido como um contrato aqui nessa interface. Para poder implementar esses métodos, eu vou usar os seguintes recursos do Identity: a classe userManager e roleManager. No caso do método seed_roles_async, eu vou usar a classe roleManager. E aí eu vou, quando eu implementar a classe concreta que implementa essa interface, eu vou definir no método seed_roles_async. Naturalmente, eu vou injetar esse recurso no construtor da classe, né? E no método eu vou usar os recursos da classe roleManager. Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou verificar usando o método roleExistsAsync se o perfil que eu estou querendo criar ele já não existe. Se ele não existir, aí eu crio uma instância da role, defino o nome dela, defino os valores dos campos da tabela ASP.NET Roles e uso o método createAsync da instância de roleManager para criar o meu perfil. Então isso seria o método seed_roles_async. O método seed_users_async vai usar a classe userManager. E neste método eu vou usar um método findByEmailAsync, verificando se o e-mail do usuário que eu estou incluindo ele já não existe. Se ele não existir, ó, aí eu vou criar esse usuário usando o método createAsync, atribuindo a senha ao usuário. E aí depois que eu criar o usuário, se ele for criado com sucesso, eu vou usar o método addToRoleAsync para incluir esse usuário a role. No caso aqui eu estou usando a role user que eu criei na etapa anterior. Então é assim que vai funcionar essa implementação, que eu vou mostrar a seguir. Então eu vou abrir o projeto agora criado na semana anterior, e aqui no projeto, que é uma aplicação ASP.NET Core MVC, eu vou criar uma pasta na raiz do projeto. Vou selecionar a opção Project, New Folder, e vou dar o nome de Services para essa pasta. Nessa pasta, eu vou primeiro criar a interface, selecionando a opção Add New Item e informando aqui, ó, Interface, e vou informar aqui, ó, seed user role initial. Aqui nessa interface, eu vou definir aqui um contrato para implementar dois métodos assíncronos. O primeiro é seed_roles_async e o outro seed_users_async. No primeiro, eu vou criar as roles, vou usar esse método para implementar a criação das roles. No segundo, eu vou fazer a implementação para criar os usuários e, após a sua criação, atribuir o usuário a uma role que foi criada. Então agora na pasta Sets eu vou criar a classe que vai implementar essa interface. Vou selecionar a opção Add Class, vou chamar de seed_user_role_initial. Então ela vai implementar a interface e seed_user_role. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser injetar aqui as classes userManager e roleManager. Então eu defino aqui uma variável _userManager privada somente leitura, que é um tipo userManager do meu usuário representado aqui por Identity User, e faço a mesma coisa para a classe roleManager, definindo aqui uma variável _roleManager do tipo dessa classe privada somente leitura. A seguir, olha, eu vou selecionar aqui essas duas variáveis aqui e vou usar aqui o recurso do Visual Studio, vou mandar ele gerar o construtor, onde ele já vai injetar aqui, ó, essas duas classes. Então agora eu vou ter injetado aqui no construtor as instâncias dessa classe que eu vou usar para realizar as implementações que eu preciso. Então vamos iniciar criando o método
público é assíncrono e se chama seed roles assim. Então aqui eu vou fazer a implementação para criar os perfis. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é verificar usando a instância de Role Manager e usando o método aqui, ó, role exists async, se o perfil que eu quero criar não existe, né? Então aqui eu vou informar entre aspas o nome do perfil, que é user. Então aqui eu quero verificar se o perfil a role user não existe. Então eu vou colocar um not aqui, esse aqui é um método assíncrono, né? Vou colocar um await aqui. Pronto. Então a lógica aqui é a seguinte: se esse perfil não existir, então eu vou criá-lo. Para isso, eu vou usar uma instância de identity role, que é a classe que representa uma role. E aqui eu vou usar as propriedades. Name, para definir o nome da role que eu vou criar, que vai ser user. E a seguir eu vou atribuir os valores para as propriedades definidas aqui em Role Manager, que vai ser o nome normalizado da role, que fica em caixa alta. A seguir eu vou definir o valor da concurrency stamp. Para isso eu estou gerando uma string aleatória usando o algoritmo GID aqui, ó. Em seguida estou retornando a representação no formato de uma string. Então eu vou ter aqui uma string atribuída à concurrency stamp. Feito isso, eu já atribuí os valores, aí eu vou usar a classe Role Manager, a instância dela, né? Usar o método createAsync e vou criar essa role aqui, ó, com esses valores. Então, ó, esse é o código que eu estou usando para criar uma role com o nome de user e com esses dados. Agora eu vou repetir esse código, vou fazer exatamente a mesma coisa, só vou mudar o nome da user aqui e os dados. Vou fazer isso para admin e para gerente. Então, vou copiar e colar o código aqui para criar para admin e a seguir a mesma coisa para gerente. Então esse método está pronto. Agora eu vou criar o método seedUserAsync. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar usando o método findByEmailAsync da instância de User Manager que eu injetei aqui, ó, se o usuário que eu quero criar, se o e-mail, né, do usuário que eu quero criar, ele existe. Se ele não existir, ó, se retornar null, então eu vou criar uma instância da classe IdentityUser, que é a classe que representa o usuário, e a seguir eu vou atribuir os valores das propriedades. Esses valores, ó, estou colocando aqui, ó, username, e-mail, normalizado username, normalizado e-mail, e-mail confirmer e local enable e o security stamp, que eu estou usando o GID da mesma forma que eu implementei aqui, ó, no seedRoleAsync. Feito isso, eu já posso usar aqui, ó, o método createAsync de User Manager para criar esse usuário com esses dados aqui, ó, user e a senha que eu estou atribuindo, que é uma senha aqui que tem que conter aqui letras, números, caracteres especiais. E aí eu vou verificar se o usuário foi criado com sucesso. Aí eu vou usar o método addToRoleAsync para atribuir esse usuário a role user que eu criei aqui, ó. E aí agora, ó, dessa forma eu vou ter um usuário criado aqui e ele atribuído aqui a uma role existente. Então agora eu vou repetir esse código aqui, ó, para criar um usuário e atribuir ao admin e a role gerente. O código é igualzinho, né? Então eu vou vir aqui, ó, uso a mesma lógica, tento localizar o e-mail admin localhost, defino os dados desse user, crio o usuário, no caso aqui, ó, admin@localhost, e atribuo esse usuário a role admin. E a mesma coisa vou fazer para o usuário que eu vou atribuir a role do gerente. Gerente localhost é o usuário. Defino os valores aqui desse usuário, crio o usuário com a senha. Eu estou usando a mesma senha para facilitar, né? E aqui, ó, eu atribuo este usuário ao perfil gerente usando o método addToRoleAsync. Então, com isso, eu tenho implementado aqui, ó, nessa classe seedUserRoleInitial, a criação dos perfis user, admin e gerente, e a criação dos usuários, usuário localhost, admin localhost e gerente localhost atribuídos às roles user, admin e gerente. Feito isso, eu posso fechar aqui, salvar tudo que eu fiz, né? E agora eu vou registrar esse serviço no container DI. Vou vir aqui, ó, antes do build e vou registrar aqui, ó, usando o escopo addScoped, né? E seedUserRoleInitial, seedUserRoleInitial. Estou registrando o serviço aqui. Agora eu tenho que invocar esses métodos, né?
Então, para fazer isso, ó, eu estou registrando o serviço, eu vou invocar esse método na classe Pragma. Eu vou criar um método que vai se chamar criar perfis usuários async. E vou criar um método no final da classe Pragma com esse nome, vou passar uma instância de Web Application e aí eu vou usar este método que eu vou explicar para fazer o seguinte, ó. Nesse código aqui, ó, desse método, que é um método assíncrono, ó, criar perfis usuários async, eu estou obtendo uma instância do serviço iServicesScope do container de injeção de dependência da aplicação. E essa interface aqui, ela é responsável por criar e gerenciar escopos dos serviços para a nossa aplicação. Cada escopo de serviço tem a sua própria instância de serviço registrado no container DI. Aí eu estou criando um escopo, ó, do serviço usando essa instância que eu obtive aqui, ó, chamei ela de Scoped Factory, e dentro do escopo eu estou obtendo uma instância do serviço, né? E cd user role init, ó, usando o método getService aqui, ó, do provedor de serviços que está dentro do escopo. Então esse método createScope aqui, ó, ele é usado para criar uma nova instância do serviço. Então quando eu chamo o método aqui getService no provedor, a ASP.NET Core vai usar a sua infraestrutura de injeção de dependência para localizar e dar uma instância para mim desse serviço, representado aqui por essa interface, né? Ela vai me dar o que foi implementado na classe concreta. E aí, ó, usando essa instância, eu posso chamar os dois métodos. Então é assim que funciona esse código. Então vamos lá, retornando aqui, ó, eu vou criar esse método primeiro, ó, como eu já expliquei esse método, eu vou copiar e colá-lo aqui, ó. E aqui eu tenho que invocar esse método, ele é um método assíncrono, eu vou fazer isso aqui, ó. Depois do roteamento, eu vou usar aqui, ó, o await, criar perfis usuários async e vou passar a instância de app. Pronto, então com isso, quando eu executar o meu projeto, esse método vai ser invocado na primeira vez e ele vai invocar os dois métodos que eu implementei, cd_roles_async e cd_user_roles_async. Então, só para a gente acompanhar, eu vou retornar aqui para o Server Management Studio, eu vou criar uma consulta aqui, ó, para a gente acompanhar as tabelas, os dados das tabelas, ó. Vou mandar executar, ó. Eu só tenho atualmente, ó, um usuário cadastrado na tabela ASP.NET User, que está sendo exibida aqui, ó. A ASP.NET Roles não tem dados e a ASP.NET User Roles também não tem dados. Então agora eu vou dar um build na nossa aplicação, ver se tem algum erro de sintaxe aqui para a gente corrigir antes de executar. Então olha, tudo ok, ó, nenhum erro, tem alguns alertas aqui. Então eu vou colocar um breakpoint aqui nessa chamada, olha, só para a gente acompanhar. Eu vou mandar executar. Ó, ele parou aqui. Tá vendo que ele destacou com o amarelinho aqui? Eu vou pressionar F11, ó, ele vai invocar o método. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, vou mandar continuar. E agora eu vou dar um F11, ó. Tá vendo? Ó, ele vai cair aqui no método e vai executar essa lógica. Pronto, ó, ele executou. Vamos retornar ao SQL Server Management Studio. Vou mandar ele executar novamente as consultas. Olha agora, ó, a tabela ASP.NET User agora tem os usuários admin@localhost, o macorati@yahoo já existia, usuário@localhost e gerente@localhost. Olha aqui, ó. Na tabela ASP.NET Roles, agora eu tenho as roles, ó, admin, gerente e user, tá vendo? Que foram criadas. E aqui na tabela ASP.NET User Roles, eu tenho, olha, a definição do usuário, olha aqui, ó, 2C75B, que é o admin, atribuído a role, ó, admin. Depois o usuário gerente, atribuído a role, ó, gerente, ó, tá vendo? Ó? E eu tenho o usuário atribuído a role user. Então agora eu posso definir a minha política de autorização baseada nas roles com essas informações. Então eu vou retornar aqui, vou parar a minha aplicação e vou vir aqui no controlador alunos controle. Deixa eu só voltar aqui, ó, e remover esse breakpoint daqui, ó, no controlador. Então, ó, lembrando as políticas, a política que nós definimos, o controlador vai ter que estar protegido pelo atributo authorize. Então somente usuários autenticados vão poder acessar esse controlador. Então aqui eu tenho que incluir uma referência, ó, Microsoft ASP.NET Core Authorization. O método index, ele vai poder ser acessado por usuários não autenticados. Então aqui, ó, eu vou usar o atributo allow anonymous. Ele vai ignorar aqui o authorize e vai permitir o acesso aqui, ó, a todos os usuários, mesmo ele não tendo autenticado. O details aqui, ó, eu quero definir aqui que somente o usuário, o admin e o gerente, ou seja, todo mundo, né? Então todos que tiverem os perfis de user, admin e gerente vão poder acessar. O create
a mesma coisa. O edit é somente o gerente e o admin. O usuário não vai poder editar. E a exclusão vai ser somente o admin, né? O admin e o gerente. Então o usuário não vai poder deletar nem editar dados. Só o gerente e o admin. Então vamos verificar se essa política está funcionando. Vou executar o nosso projeto. Então vamos ver se eu consigo acessar o método ActionIndex usando um usuário que não está autenticado. Ou seja, qualquer um que acessar meu site consegue acessar o método ActionIndex, tá vendo? Agora eu vou tentar criar aqui um usuário. Qualquer outra opção vai me remeter para a página de login. Então eu vou me logar como usuário, usuário localhost. Vou fazer o login, ele está logado como usuário, eu consigo acessar a página index. O usuário pode ver os detalhes? Pode, pode editar? Tá vendo? Ele está me redirecionando aqui para uma página acesso negado. Eu vou ter que criar essa página aqui, de acesso negado, porque o usuário não tem acesso aqui a esse recurso. Então ele me direciona para o padrão, para Account Access Denied. Então vamos fazer essa implementação, ela é bem simples. Eu vou parar a nossa aplicação. Então eu vou vir aqui no controlador Account, vou definir um método Action aqui, acesso negado, é um GET. Aqui já defini uma rota, Account Access Denied, ele vai retornar uma view, vou criar essa view, vou selecionar Add View, Raise View Empty, chamar Access Denied. E aqui, é uma view bem simples, vou colocar esse código aqui, Acesso negado, você não tem autorização para acessar essa página. Estou usando aqui o Jumbotron. Muito bem, vou fechar tudo e salvar e vou executar novamente, E vamos agora continuar a verificação da nossa política, Então eu vou me logar como usuário, né? Vamos voltar como usuário, me loguei, acesso aqui a página index, vou tentar acesso details. Vou tentar criar um novo usuário. Ele consegue criar também. Agora eu vou tentar editar. Olha lá, acesso negado. Não tenho acesso. O usuário não pode editar e o usuário não pode deletar. Tá vendo? Acesso negado. Então vamos fazer o logout e vamos nos logar agora como gerente. Vou acessar alunos, o index ele acessa. Vou criar, o gerente consegue criar. O gerente consegue ver detalhes, consegue editar e consegue deletar. Olha lá. Vamos fazer um teste aqui, Vou remover aqui do controlador, vou parar o projeto, né? Vou vir aqui alunos controle, vamos supor, vou ter essa política aqui, Aqui, para deletar, eu quero que só o admin delete. Acho que era assim que estava definido, né? Pronto, vou executar novamente. Vou me logar como gerente. Estou logado como gerente, acesso index, crio, edito, vejo os detalhes. Agora deletar, acesso negado. Então vou fazer o logout e vou me logar como admin. Estou logado como admin, acesso o método ActionIndex, consigo criar, consigo editar, consigo ver os detalhes e consigo deletar, somente o admin. Então, com isso, a nossa política foi implementada e está funcionando. Agora eu posso ainda simplificar um pouco mais essa implementação usando uma outra forma para definir o requisito de permissão baseado em role. Eu posso usar também uma sintaxe policy definida através de um método de extensão addAutorization e usando o método addPolicy. Aí eu vou incluir uma política de autorização. Então eu posso simplificar, ao invés de eu ficar usando no atributo authorize a informação aqui dos perfis, eu crio uma nova política definindo que aqui o nome da política require user admin gerente role e estou registrando essa política na inicialização da aplicação como parte da configuração do serviço de autorização. Então aqui eu uso o método requiredRole e defino quais são as roles que esse serviço requer. Com isso, depois que eu registrei essa política, eu posso usar o atributo authorize e aplicar a propriedade policy usando o nome que eu defini para registrar essa política. Então, eu não preciso mais ficar definindo no atributo authorize os nomes dos perfis. Eu já defini uma política que inclui esses perfis. Então, aqui, olha, no nosso caso, nós vamos vir aqui na classe Program, aqui em Services, pode ser aqui, eu estou registrando uma política que eu chamei de Required User Admin Gerente Role, usando o método addPolicy e requiredRole, definindo os perfis requeridos nessa política de autorização. E agora no controlador aqui, eu posso fazer isso aqui, onde eu estava usando esse atributo, vou comentá-lo, posso fazer assim,
tem o mesmo efeito, né? Nesses dois casos aqui, ó. Então seria uma outra forma, olha. Onde agora eu estou aplicando a política de autorização denominada Require User Admin Gerente Role, que exige que para acessar aqui o recurso, no caso o método Action Details, o usuário tem que estar autenticado e também tem que pertencer a uma das roles, User, Admin ou Gerente. Essa abordagem ela permite que você defina várias políticas combinando as permissões. E para testar eu vou executar a aplicação novamente, nós vamos acessar aqui ó, a Action Details usando os três usuários, o usuário, o admin e o gerente. Então eu vou fazer o login agora com o usuário, estou logado como usuário, vou acessar Details, ó. Eu acesso, vou dar o logout, eu vou fazer o login agora como admin, fiz o login, estou logado como admin, vou acessar Details, ó, acesso também, vou dar o logout e vou fazer o login agora como gerente. Estou logado como gerente, vou em alunos, Details, pronto. Então ó, a nossa política está funcionando como era esperado. Então com isso nós concluímos aqui esse exemplo básico onde nós usamos a autorização baseada em roles e na próxima semana eu vou continuar, só que eu vou mostrar agora como fazer a implementação da criação dos usuários e das roles usando um controlador e usando os views. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.